estão servindo conosco. Aí, ó, obrigado, aleluia, glória a Deus. Vou dar um presente para você, viu? O negócio agora liberou de um jeito. Irmãos, e eu estou cheio de expectativa. Recebi um vídeo mais cedo do pastor Luiz, já estava vindo para cá. Acho que já está chegando da nossa cidade. Daqui um pouco ele vai pregar. Nós estamos cheios de expectativa. Mas eu vou pregar agora, amém? Então, quero agradecer. Quero fazer menção especial aqui, que está nos visitando também, apesar que ele vai ter que sair daqui um pouco, porque ele tem um compromisso, já tinha me avisado, o vereador aqui da nossa cidade, Pablo Almeida. Obrigado por você estar aqui, tá bom, homem de Deus? Ele também é irmão, é homem de Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer o coração do Pablo, e ele não está nisso por poder, por qualquer outra coisa. Realmente é alguém que carrega dentro de si uma causa, um chamado. E como nós estamos envolvidos na obra de Deus, como nós aprendemos com o nosso líder, nós precisamos de gente em todos os lugares. Então, Pablo, quero dizer para você que você pode contar com a nossa oração, né? Está reunindo aqui igrejas de todo o estado e também de Belo Horizonte. Então nós somos aqueles que oramos pela nossa cidade, pelo nosso estado. Não vamos entregar a nossa cidade, o nosso estado para outros. Essa cidade vai ser um palco de avivamento. Temos promessa nesse lugar e nós cremos que Belo Horizonte cumpre um propósito principal nessa cidade. E você realmente é uma autoridade instituída por Deus. Que o Senhor continue derramando graça sobre a sua vida. Obrigado pela sua presença. E de todos os irmãos, quantos aí estão preparados para receber a palavra? Estão mesmo? Então vamos ter uma palavra de oração agora. Pai, obrigado por essa manhã tão especial, por esse dia. Oh Senhor, como é bom poder acordar nessa manhã cheio de expectativa. Como é bom poder acordar de manhã e saber que o Senhor tem uma agenda conosco nessa cidade, uma agenda em Belo Horizonte hoje, reunindo todas as igrejas da vinha, ó Deus, desse estado, irmãos que estão vindo, que vieram do Espírito Santo, de Goiânia, de São Paulo, de outros estados, estão aqui conosco também, ó Deus, para participarmos desse dia juntos. E o nosso coração está alegre, o nosso coração almeja por coisas grandiosas do Senhor. Cremos que coisas poderosas vão acontecer nesse lugar. Esse lugar hoje é um lugar de avivamento, é um lugar de despertamento. Vidas serão curadas aqui hoje, vidas serão restauradas aqui hoje, ministérios que estavam enterrados serão, ó Deus, ressuscitados aqui hoje. Vidas vão sair daqui com palavras, ó Deus, pessoas vão ser transformadas aqui nesse lugar. Ó Deus, os céus desse lugar estão abertos e a glória do Senhor vai manifestar em nome de Jesus. Diga assim nessa manhã: eu abro meu coração para receber a palavra de Deus. Diga: essa palavra é viva, poderosa e eficaz. Amém? Não preciso do vídeo não, eu já estou aqui mesmo. Vou deixar o vídeo só para os nossos convidados, depois eu passo. Irmãos, nós temos um stand lá atrás. A minha esposa pediu também para eu anunciar, e eu sempre gosto de fazer moral com a minha mulher, e assim, né? É bom a gente ganhar ponto. Então, esse livreto dela, muito precioso, é fruto de uma experiência que ela teve. Seja grato só por hoje. Então, se você lê ele todo dia, então você vai ter motivo para agradecer a Deus 365 dias. É um livro, esse aqui é um livro especial que ela lançou para juvenis, para moças, né, para adolescentes também, muito bom. Eu disse adeus à infância, é um diário. Então assim, capa, a cara dela mesmo, essas cores coloridas assim, desse jeito, aleluia, ela me completa. Também tem um livro, amanhã é dia das mães, então esse livro aqui é diário de oração para mães. Então você não, quantos maridos nós temos aqui, que tem os seus filhos também. Então você tem que ir lá e comprar esse presente para a mãe, ok? Para a mãe dos seus filhos, aleluia, você vai honrá-la. E tem um livro que você ganhou aí no seu kit, mas se você quiser levar também, nós mandamos fazer mais, Assentados e Posicionados. E esse é um livro, irmãos, meu Deus, realmente a capa desse livro dá vontade de comprar. Tem livro que você compra por causa da capa, mas esse você vai comprar por causa da capa e o conteúdo. Deus tem dado inspiração para o pastor Felipe, realmente ficou muito precioso. Passa lá, adquire esse livro. Esse livro aqui carrega uma mensagem muito poderosa, nós temos desfrutado fruto dessa mensagem. E hoje eu quero compartilhar com você o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 4, a posição onde tudo acontece. Tem um carro que
tem necessidade de tirar, inclusive está atrapalhando até a palavra, então nós precisamos, porque precisou vir aqui à frente. Não faça isso, por favor, é sério, eu entendo você, mas não dá, nós temos que dar um testemunho, ok? E é um evento onde precisa, a placa HEE 4C73, qual que é o modelo? Que às vezes a pessoa nem sabe a placa do carro dela. Hilux preta. Mas não precisa sair agora não, daqui 15 segundos você sai, para ninguém saber que foi você. Vamos fazer uma oração, 1 minuto, eu vou fechar os olhos, aí você levanta. Você vai comprar o livro. Quem for comprar o livro agora pode levantar. E o dono da Hilux aproveita e levanta também, por favor, dono da Hilux. Tira lá, amém? É só brincadeira, tá, irmãos? É só um quebra-gelo. Efésios capítulo 2, versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, Ele nos deu o que, gente? Vida. Nos deu vida, juntamente com Cristo. Aí o texto diz: pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pode deixar esse texto aqui no fundo. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês, e o tema da conferência é o tema também da minha primeira mensagem: assentados e posicionados. Está muito consolidado no nosso meio o entendimento, a clareza, a revelação de que a salvação é pela graça, mediante a fé. Se Jesus voltar hoje, quantos têm convicção da sua salvação? Se Jesus voltar hoje, quantos têm convicção da sua salvação? Uma vez salvo, salvo eternamente. Não foi você que conquistou? Eu sei que alguns não concordam com isso, mas é como o filho. O filho mesmo quando ele erra não deixa de ser filho, e nós nos tornamos filhos. Esse entendimento que você recebeu a salvação pela graça, ele está muito claro para nós. Esse entendimento, essa clareza, isso já está muito assim, evidente para nós. Mas precisamos ser honestos. Algumas pessoas não conhecem a sua posição em Cristo. Ele não entende que ele foi comissionado, e a mesma graça que trouxe para você salvação, ela capacita você, e não é uma posição que você chega. Na verdade isso aí do mesmo jeito que você herdou a salvação. Eu quero colocar isso para que você entenda. Põe para mim o texto de Efésios 2:8, versículo 8. Passa para frente aí, Efésios 2:8. Porque pela graça sois, mediante a fé. Então, sobre a salvação, os irmãos não têm dúvida. Você foi salvo pela graça, mediante a fé. Só que, quando você chega para ele e diz assim: meu irmão, você foi salvo, e quando Jesus morreu, Ele conquistou a sua salvação, e quando Ele ressuscitou, Ele conquistou a sua posição. Quando Ele morreu, Ele conquistou a sua salvação, e quando Ele ressuscitou, Ele conquistou a sua posição. Eu te pergunto, qual é a sua posição hoje? Qual é a sua posição hoje? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós nos vendemos, nós nos corrompemos, nós às vezes nos diminuímos, nos comparamos. Por quê? Porque não entendemos a nossa posição, não entendemos aonde nós estamos, não entendemos onde nós fomos colocados. E é interessante que o texto diz, volta lá, versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos vossos delitos, Ele te deu o que? Vida. Você estava morto, no seu pecado você estava morto, você estava morto, e a Bíblia diz que Ele te deu vida. O que nós recebemos, gente? O que nós temos hoje? Não, por favor, o que você tem? Vida. Por isso quando nós reunimos num lugar desse, tem que ter o que? Vida. Vida expressa, vida, expressão de vida. Vamos cantar? Tem que fluir um rio, porque nós temos o que? Vida. Nós não estamos mortos.
Você estava morto nos seus pecados e delitos, mas Ele te deu vida. O que é que você tem? Vida. A vida de Deus está dentro de você. Você precisa só combinar com o seu rosto que você está vivo, amém? Combina com o seu rosto. Tem alguns que precisam combinar. Eu estou vivo, porque anda assim. Quem caminha próximo, eu já falo, até a pegada de mão. E aí, está feliz? Como é que você está? Está motivado? Por quê? Porque você está vivo. Você não estaria vivo se Deus não tivesse algo muito poderoso para fazer em você e através de você. Você não estaria vivo se Deus realmente não tivesse algo muito precioso para fazer através da sua vida. Isso é muito precioso aos olhos do Senhor. Você tem muito valor para Deus. Você estava morto e Ele te deu o quê? Vida. Essa vida é separada dEle? É mérito seu? Foi conquista sua? Pagamos um preço? Não. Nós recebemos vida juntamente com Cristo. Diga o quê? Juntamente. Repita após mim: juntamente. Aí o texto faz questão de dizer: pela graça sois salvos. Agora, e juntamente com Ele, o que a Bíblia diz? E juntamente com Ele nos ressuscitou. Você estava morto, e alguém que está morto, para ter vida, o que precisa acontecer com ele? Ele precisa ressuscitar. Quando Cristo morreu, você morreu junto com Ele. Você estava morto nos seus pecados e delitos, vivendo uma vida na promiscuidade, no vício, vivendo uma vida longe de Deus, talvez presa na idolatria, no ocultismo. Você estava morto. Aí Cristo foi lá e te deu vida. Olha, eu vou falar isso com muito temor no meu coração. Se nós tivéssemos recebido apenas, por isso que eu falo com temor, porque não é assim, isso custou muito. A vida, a salvação, já seria algo que você deveria agradecer a Deus por resto da vida. Mas Ele não somente deu vida, quando Ele ressuscitou, diz a Bíblia que Ele fez você sentar nos lugares celestiais. Onde você está sentado? Nos lugares celestiais. Onde eu estou sentado? Diga: nos lugares celestiais. Por que é importante saber disso? Preciso da sua atenção aqui. Por que é importante saber disso? Porque muitas vezes, como eu disse, nós aceitamos alguns convites, nós permitimos algumas coisas, porque não entendemos onde nós estamos assentados. Às vezes, quando vem a dificuldade, a luta, nós saímos da posição, nós saímos desse lugar. E digo com muito cuidado isso, com muito temor, alguns nem sabem que existe esse lugar, mas hoje os seus olhos vão ser abertos. Por que eu falo? Ou vocês sabem, infelizmente não colocaram isso em prática, porque ele não anda como alguém que está nas regiões celestiais. Muitos de vocês, e o Senhor vai te mostrar isso, estão orando por coisas que você não deveria orar mais, você deveria comandar. Porque quem está sentado acima, Ele comanda. Mas nós estamos pedindo: Deus, faz isso. Deus disse: não, você não tem que fazer, você não tem que pedir, você tem que comandar. Você está numa posição que quem está nessa posição comanda. Vai ter que soltar, vai ter que liberar, vai crescer, vai avançar. Me ajuda aí, irmão, que eu estou falando para você hoje. É isso que tem que acontecer conosco. Mas infelizmente você vê: pastor, o inimigo se levantou. Mas se levanta também. Quando você é atacado, ou quando o diabo ataca alguém da sua casa, de qual posição que você ora? Você entende a posição que você está? Um policial rodoviário federal, é só uma ilustração, ele está em uma posição. Vem uma carreta, uma tora de madeira pesada, ele permanece na posição, ele não sai gritando: parado! Se você não parar, ele simplesmente levanta a mão e comanda: você vai parar. O caminhão com toda aquela força para. Sabe por quê? Porque ele está na posição. Você precisa entender, irmão,
que tem muitas coisas que após essa conferência, essa enxurrada de palavra, de mover, vão começar a acontecer, porque o seu entendimento vai mudar e a sua postura vai mudar. Entendimento e atitude. Crenças produzem comportamentos. Não podemos ficar refém mais a respeito de algumas coisas. Não podemos estar assim, nossa, pastor, está difícil demais. Muitas vezes alguns irmãos vivem aquém da sua verdadeira identidade em Cristo, presos no passado. Ei, você está sentado juntamente com Cristo. Nesse lugar não tem condenação. Nesse lugar não tem por que você viver preso no passado. Qual que era a nossa condição antes de Cristo? Vamos ver a Bíblia. A nossa condição antes de Cristo. A Bíblia diz, Efésios 2:1. E Ele, novamente, vou repetir, Efésios 2:1. E Ele nos deu vida. De novo, o que nos deu? Deus nos deu vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora e atua nos filhos da desobediência. Olha de onde você foi resgatado. Essa era a sua condição. Qual que era a sua condição antes de Cristo? Morto nos pecados e delitos, presos por principados e potestade. Mas aí Cristo foi lá e te resgatou. O que você recebeu? Vida. Você recebeu o que? Vida. Você estava morto. Não é possível que nós fomos resgatados de uma vida morta para viver uma vida só de tribulação, de luta. Tem irmão que você conversa com ele, às vezes a distância está até bem. E aí, meu irmão, como é que você está? Essa pergunta ativa ele já diminui uns 12 centímetros. Luta. Como é que você está? Luta. Difícil demais. Problema demais. Não, o Senhor te deu vida. Não faz sentido Ele te dá vida para você ficar infeliz, reclamando de tudo e todos, passando pela vida como se fosse difícil demais, passando pela vida só. Não, Ele te deu vida para cumprir um propósito. Ele te deu vida para alcançar o alvo. Ele te deu vida para fazer a diferença. Ele te deu vida porque tem algo aqui. Tem muitas pessoas nessa cidade, na sua cidade, que ainda não tem vida, e nós só podemos dar o que temos. Você vai chegar para pessoas e vai falar: eu te dou, vou ministrar em você vida, porque é isso que eu recebi, vida. Aí você foi alcançados. Quando você, isso aqui é importante você entender, essa era uma vida antes de Cristo, aí você recebeu a vida. Agora, você foi alcançado pela graça, e quando você foi alcançado pela graça, presta atenção, você foi promovido. Eu orei para que o Senhor pudesse dar uma palavra específica também para nós nessa conferência, e uma palavra que veio com muita clareza no meu coração é promoção. Pessoas aqui serão promovidas. Pessoas a partir desse tempo serão o quê? Promovidas. Serão promovidas, não somente em coisas naturais, em coisas celestiais. Isso aqui é muito poderoso. Você estava morto nos seus pecados e delitos, estava lá vivendo na doença, na promiscuidade, no pecado. Aí Cristo, e não tinha beleza nenhuma em você. Não tinha beleza nenhuma em você. Ele fez isso por amor. Nós fomos alcançados pelo amor. Por isso que a Bíblia diz: com grande amor. Eu entendi o significado de grande amor, porque em mim não havia nada que atraísse ao Senhor. Em mim não havia nada que pudesse atrair a atenção de Deus, o amor de Deus. Aí o Senhor foi lá e nos deu vida. E agora nós estamos aqui, temos vida. Agora não, agora a partir daqui para frente, você cuida da sua vida, vai conquistar suas coisas, ok, você pode ter esse entendimento, mas o que você não sabe é que quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou junto com Ele. Quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou junto com Ele. Vou falar de novo: quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou junto com Ele. Então significa que você é um vencedor, e é um mais que vencedor, porque você entrou na vitória de Cristo.
E aí, olha para cá, isso aqui já é poderoso. Quando ele ressuscitou, você ressuscitou com ele. Mas quando ele foi assunto aos céus, você foi assunto aos céus juntamente com ele. E qual que é a sua posição hoje? Vamos ler de novo? Efésios 2, onde que está aí? Versículo 4 agora. Isso, passa para frente por favor, versículo 4. Quantos irmãos estão me entendendo nessa manhã? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com que o grande amor com que nos amou, aí o texto diz, é muito amor, é grande amor com que nos amou, é pequeno, irmãos? Olha o grande amor com que ele te amou. E você vai ficar preocupado se um ou dois não gostam de você? Ele gosta de você. É um grande amor com que te amou. Eu almejo minha mulher falar isso para mim, eu amo você com grande amor. Vou ouvir isso um dia ainda, vou ser promovido em nome de Jesus. Esse ano vou completar 20 anos. Estou brincando. Cristo amou você com grande amor. Agora, por favor, leia com entendimento. Versículo 6, pode passar. Passa por favor. E juntamente com ele nos ressuscitou. Nós temos um nível de crente que entende que Cristo morreu no seu lugar. Tem um segundo que entende que Cristo ressuscitou. Mas tem um nível mais profundo que Deus está nos levando para esse lugar. É esse entendimento aqui. Muitos param na questão da ressurreição, mas eles não entendem. E juntamente ele nos ressuscitou e nos fez. E nos fez assentar com ele nos lugares celestiais. Onde você está sentado? Onde você está sentado? Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. E que os lugares são esses? Efésios 1:20 nos dá a resposta. O qual exerceu ele em Cristo. Aqui não é palavrinha assim de light não, tá? Já começar de manhã lendo Efésios para entender. É pesado. É um entendimento que você tem que anotar e ouvir de novo, para sua mente expandir, para você herdar essas coisas. Aí o texto diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar. Aonde o Senhor fez você sentar? À sua direita. Não é na esquerda, é na direita. Nos lugares. Aonde que você está sentado? Lugares celestiais. Nesses lugares celestiais, você está acima de quê? Vamos lá? Me ajuda aí. Principados, potestades, poderes e domínios. Vocês não vão ler? Não querem ler? Acordei e falei, não vou fazer o que ele pediu. Vamos ler por favor, vamos lá de novo. Acima de todo principado, potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Você está acima de principado. Mais forte para Jesus. Você está acima de potestade, de dominadores. Deixa eu te falar uma coisa. Doença é um nome? Sim ou não? É? Você está acima desse nome. Como que você ora contra a doença? Senhor, me cura, amém. Já experimentou orar? Senhor, eu fui colocado numa posição acima, eu vou comandar contra essa doença agora. Tem irmãos que têm medo de demônio. Como que você pode ter medo de demônio se você está acima? Você entendeu onde você está? Acima. Ei, que o Senhor nos abra os olhos nessa manhã para entender. Nós fomos colocados acima de todo principado, potestade, domínio e de qualquer nome que possa nomear. Doença, dificuldade, luta, pressão. Eu estou acima. Eu fui colocado nessa posição. Eu não conquistei. Cristo me colocou lá. Cristo me colocou lá. Quando Ele ressuscitou, Ele está dizendo: Francisco, eu vou levar você junto comigo. Irmão, eu estava morto.
nós estávamos mortos, não tinha nada que atraísse você, não tinha nenhuma beleza exterior, nenhum ato de bondade seu que atraiu o Senhor. É pela graça, é Deus dando tudo para quem não merece nada. Aí o Senhor te ressuscitou. Você vai ter vida. Quando Ele ressuscitou, você ressuscitou com Ele. Mas quando Ele se assentou, você se assentou com Ele. E nós fomos colocados nessa posição. Agora, qual a dificuldade que os irmãos têm? Vou falar para você qual que é a dificuldade. A dificuldade que nós temos é porque essa posição de entender isso é uma posição espiritual. Ela é invisível. E o fato dela ser invisível, ela é muito real. Por isso que esse livro, todo o cerne do livro tem a ver com isso. A fé tem uma dimensão. E a minha esposa perguntou: você já fez que a fé tem uma voz, agora tem uma dimensão? E aí ela falou: e qual que é a dimensão da fé? Eu falei: a dimensão da fé é um invisível. Agora, o fato de ser invisível, esse é o problema. A posição celestial, ela é invisível, mas ela é real. Quantos caminham nessa posição? Olha para cá, não se distraia, o lugar é grande, mas é preciso você prestar atenção. Quantos no dia mau, no dia da dificuldade, da luta, da pressão, continua e permanece na posição? E ora da posição. Sabe por quê que às vezes nós não oramos? Porque às vezes a nossa condição é diferente da nossa posição. Pastor, eu estou lidando com isso. O que você está lidando não é permanente, é passageiro. Sua posição é permanente. A sua posição é permanente. Você foi levado junto com Cristo nas posições celestiais, e é desse lugar que eu permaneço. É aqui que eu continuo liderando, é aqui que eu continuo cuidando dos meus filhos, liderando o meu casamento e a minha casa. A dificuldade de alguns é porque ele fala: pastor, mas olha o que eu estou vendo, olha o que eu estou lidando. Ei, o que você está lidando é passageiro, a sua posição é permanente. O que você está lidando é passageiro, e um toque do favor pode mudar a sua situação. Um toque da presença de Deus, um toque do favor, um dia na presença de Deus pode mudar você, pode promover você há anos, a coisa que você nem imaginou. Você sabe, se você teve sonho profético, palavra profética, me mande uma mensagem, que nós vamos ter um momento aqui hoje, que nós vamos orar por isso. Eu tive 2 sonhos, sonhei com a mesma coisa. Você sabe onde eu sonhei, pastor Rafael? Eu sonhei que eu estava na Fórmula 1. E aí, no segundo momento, eu falei assim para o Senhor: diferente, eu gosto de carro de velocidade, só não tenho dinheiro para comprar, mas gostar eu gosto. 2 coisas distintas, né? Gosto, mas eu confesso para você que eu nunca desejei. Eu sou mais ir num jogo de basquete do que ir numa corrida de Fórmula 1. Não que eu não possa ir. E aí eu, no segundo dia do sonho, por isso que eu acho que foi profético, que eu estava lá e falei assim: Senhor, por que... Aí eu falei, aquele negócio glamouroso, eu estava numa área muito bonita, vendo o pessoal, aquela coisa. Eu falei: Senhor, por que eu estou aqui? Nem desejei isso. Aí o Senhor falou: não, isso aí é espiritual. Eu falei: como espiritual? Deixa eu te falar, quando você vê Fórmula 1 corrida, o que você lembra? De velocidade. O Senhor falou comigo, e nós estamos orando por isso, por um crescimento, e nós vamos experimentar aceleração nesse crescimento. Irmão, chegou o nosso momento de experimentar crescimento de coisas. Aquilo que ia demorar coisas para acontecer na sua vida, um toque do favor, e essa cura vai chegar para você, essa porta vai abrir para você. Tem gente que talvez nem acreditou, mas ainda esse ano a sua célula vai multiplicar e vai crescer de uma maneira, sabe por quê? Você vai experimentar a aceleração. Eu já entendi, é aceleração. Então se veja num carro daquele e fala: Deus, acelera aqui, um toque do favor. Agora, o que abate alguns? É o momento que ele está passando, é o momento que ele está enfrentando. Aí ele fala assim: pastor, eu estou enfrentando isso aqui, e aí minha posição é essa, olha para cá.
preste atenção em algo, isso aqui é poderoso. Fala para o seu momento, para o seu estado, fala para o momento, para a sua condição, qual é a sua posição. Fala, é importante você falar. Por quê? Porque a sua condição, ela é momentânea, vai passar, mas um toque do favor vai levar você a experimentar coisas que talvez tem anos que não acontece. 2025 tem placa chegando para você. Esse é o seu ano, chegou para você. Aquilo que às vezes estava travado, que estava demorando, esse ano vai chegar. Teve uma irmã que testemunhou para nós, que no jejum que nós fizemos agora, ela recebeu na hora da ministração um e-mail de uma causa na justiça, que tinha 12 anos essa causa na justiça, tinha 2 anos que tinha liberado o dinheiro, e que não estava achando ela, e aí conseguiram mandar um e-mail para ela. Eu falei, eu vou atualizar todos os meus e-mails, vou colocar no meu status, vai se tem alguém procurando também alguma coisa de 5 anos e 12 anos, 12 anos, sabe o que significa isso? É porque o Senhor disse, agora chegou o seu momento, chegou a sua hora, você vai desfrutar disso. Eu quero dizer para você também, irmão, a luta tem dia para acabar, essa dificuldade tem tempo, sabe, essa falta, esterilidade, a falta de fruto tem tempo para acabar. O nosso momento de crescer é agora. Deus tem algo grandioso em nós e através de nós nesse tempo, mas é preciso saber, é preciso ter clareza, é preciso entender isso. Algumas pessoas têm dificuldade de entender sua posição celestial, porque ela é invisível, mas ela é real. É invisível, mas é real. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11, 3. Quando estão me entendendo, diga amém. O que diz Hebreus capítulo 11, versículo 3? E pela fé entendemos que o universo foi o quê? O universo foi formado. Foi formado pelo quê? Pela palavra de Deus. Eu queria chamar o irmão do teclado aqui, por favor. E aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. As coisas, essa versão é muito boa, pode deixar ela. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Sabe o que significa isso? Olha para cá, o autor de Hebreus está dizendo, aquilo que você vê hoje, mundo visível, ele veio a existir primeiro no mundo invisível. No mundo invisível. Por isso que você vai ver Colossenses 1,16 também falando a mesma coisa, pois nele, olha o que diz Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas. Aonde? Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, que é principado, que é potestade, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Nós somos seres que relacionamos com esses dois mundos. À tarde eu vou falar um pouco sobre isso. Nós somos seres que relacionamos com esses dois mundos, o visível e o invisível. Você sabe qual que é o problema? Com muito amor e carinho eu vou te falar isso. Nós damos mais atenção ao mundo visível do que o invisível. Nós somos muito tocados pelo que o visível está mostrando, está falando. E o que o mundo invisível está falando? Por que o Senhor fala assim, ó, Elias, vai chover? Elias manda, fala para Acabe, Acabe, o Senhor falou que vai chover. Depois Elias, versículo 41, não precisa abrir, mete a cabeça entre os joelhos e ele foi orar. Porque Elias falou, eu preciso gerar isso no mundo invisível. Eu preciso ver isso no mundo invisível. Quem é o seu filho no mundo invisível? Como que é o seu casamento no mundo invisível? A sua célula no mundo invisível? Porque o texto está dizendo que todas as coisas foram criadas por Ele, as visíveis e as invisíveis. Nós somos seres que relacionamos com essas duas dimensões, a dimensão do visível e do invisível. O invisível, ele é real, e a fé nos conecta com essa dimensão. Olha o que diz Hebreus 11:1, libera o teclado por favor. Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É o quê?
certeza. Certeza das coisas que se esperam. Convicção de fatos que não. O fato de eu não ver não significa que não existe. Não existe nesse mundo ainda, mas no mundo espiritual existe. O profeta está diante de um vale de ossos secos, e o Senhor fala assim para ele: por acaso poderão reviver esses ossos? Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Minha condição pode ser a dos ossos secos. Em algum momento da minha vida, casamento, alguma área, alguma coisa, pode ser um vale de ossos secos. Tu sabes, Senhor. Ah, eu que sei? Então profetiza. Profetiza. Tem gente aqui nessa conferência que o Espírito de Deus está dizendo para você: a sua posição vai mudar a sua condição. Até você chegar lá, é um vale de ossos secos. Mas se tiver profeta dizendo, não o que o mundo está falando, não o que a internet está falando, o que a Globo está falando, o que o mundo está falando. Às vezes nós oramos, falamos para os nossos filhos, para a nossa célula, para o nosso pastor, para os nossos discípulos, o que a circunstância está mostrando e o que o mundo espiritual está falando. Não, eu vou falar de novo, o que o mundo espiritual está falando, o que as coisas invisíveis estão falando da sua igreja, da sua célula, da sua condição financeira. Mas o que eu estou vendo é um vale de ossos secos. Profetiza sobre eles a vida. Aonde que nasceu a vida? Aonde nasceu a vida? Em Deus, em Cristo. Tudo foi criado por Ele. Sabe o que Ele está dizendo? Traz a realidade do invisível para o visível. Não, vou falar de novo. Traz a realidade do invisível para o visível. Traz a realidade do invisível para o visível. O visível é vale de ossos secos, mas no momento que você entrar em concordância com o céu e profetizar o quê? Vida. Profetizou o quê? Não, de novo, profetizou? O que nós recebemos? Vida. Sua célula vai encher de vida, seu casamento vai encher de vida, essa cidade vai encher de vida. Ah, mas está dizendo isso. Mas você profetiza a realidade dos céus, você profetiza a realidade do invisível. João capítulo 6, eu encerro esse momento. Fala assim: obrigado pela sua espontaneidade. Nada melhor que você treinar o povo. Quando o pastor Luiz fala, estou encerrando, vocês falam, mas bem forte, não é desse jeito que você falou aí, não. Rapidamente, depois dessas coisas atravessou Jesus, João 6:1. Depois dessas coisas atravessou Jesus. Nós vamos orar agora. O mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Em versículo 2, pode ir passando, pode ir acelerando aí. Seguia uma numerosa multidão porque tinha visto sinais. E aí a Bíblia diz que eles faziam cura com os enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou ali com o seu discípulo. Fez o quê? Fez o quê? Assentou com o seu discípulo. O Senhor está nos chamando nessa conferência para... O Senhor está nos chamando nessa conferência para quê? Às vezes você está muito agitado, correndo de um lado para o outro, tentando. Se assenta na sua posição. Por que você saiu de sua posição? Por que você saiu desse lugar? E aí a Bíblia diz, essa é coisa boa de ser alto, uma pernada você resolve. E aí, alguns aqui não podem fazer isso, nem tenta fazer. Assentou ali com seus discípulos, cada posição. Versículo 4, ora, a festa da Páscoa dos judeus estava próxima. E aí Jesus, erguendo os olhos, e viu a grande multidão, e disse assim: Filipe era da região. Por favor, não converse. Filipe é da região, perto onde Jesus estava. Tiberíades, ali da região. Filipe, você que é da região, onde compraremos pães para essa multidão? Condição. Filipe é alguém que vive na condição. Filipe é alguém que é preso somente à realidade do natural. Senhor, não lhes bastaria 200 denários de pão para que cada um pudesse comer um pedaço? Todas as vezes que nós vivemos com mentalidade do visível, nossa cabeça vive com escassez.
Aí ela pensa só em pedaço. É só um pedaço. 200 denários, Senhor, não seria o suficiente. Aí entrou um outro, pode passar, um dos seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou: Senhor, está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas isso, o que é para tanta gente? É aquele que não dá valor ao que Deus já deu. Ele não entende que sementes podem ser multiplicadas. Ele não entende que sementes são potenciais de coisas grandiosas. Ele sempre está desprezando. Meu conhecimento é pouco, minha revelação é pouca, minha inteligência é pouco. E quem diz que Deus precisa disso? Você acha que essa obra vai crescer por causa de inteligência de alguém? Conhecimento de alguém? Senhor, está aí 5 pães e 2 peixes. Mas isso o que é para tanta gente? Olhou só o cenário. Aí nós encontramos tem 3 pessoas nessa história. E aí a Bíblia diz: volta por favor. Disse Jesus: fazei o povo. Aqui é a posição onde tudo acontece. Assentados. Milagres é fruto de você aprender a se assentar. Faz o povo assentar. O discípulo estava sentado, não estava? O povo estava? Não. O Senhor falou: manda ele se assentar. Por isso que a conferência é assentados e posicionados. Assenta. Mandou assentar. Aí o povo assentou. Aí o que Jesus fez? O que Jesus fez? Disse Jesus fazer o povo assentar. Então tomou os pães e tendo dado graça. Tem uma versão, põe para mim Marcos 6,41, eu gosto dessa. Nós encerramos por aqui, vamos orar juntos agora. Algo especial vai acontecer nesse lugar. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para onde? Por que Bruno Bernadelli ele fez questão de erguer os olhos para os céus? Ele olhou para o povo? Por favor, comigo aqui. Olhou para o povo? Para o pão? Para a quantidade? Jesus vivia na dimensão do sobrenatural. Jesus sabia da sua posição do invisível. O invisível tem poder para mudar a realidade do visível, e não o visível mudar a posição do invisível. Por que ele olhou para o céu? No céu não tem necessidade. Você lembrou que as coisas visíveis vieram a existir daquilo que é, que não, o que está aqui hoje veio a existir do passado? Você já leu na Bíblia que Jesus é o pão vivo que desceu do céu? Ele falou assim, em outras palavras, quando ele pegou os 5 pães e 2 peixes, ele disse: Senhor, no céu não tem necessidade, traz a realidade daí para cá, traz os milhares de pães que estão aí e de peixes. Os peixes foram criados por quem? Por quem? Pelo Senhor. Tudo foi criado por Ele, as visíveis e as invisíveis. Se você tem necessidade de uma coisa que é visível, pode ter certeza, ela foi criada primeiro no invisível. É só pedir para trazer a realidade do céu para a terra. Pai, graças eu te dou, porque no céu não tem necessidade, e distribuiu entre eles, e as pessoas comeram, cada um quanto queria. Por quê? Porque Ele não é Deus de pedaço, Ele é Deus de abundância, é um Deus de abundância. Fique em pé onde você está. Pessoal do louvor, vamos cantar um cântico aqui agora. E você, lembra o que eu ensinei ontem? O que talvez você não estava ontem. Irmãos, essa conferência é diferente. O que você ouvir, você vai orar. Nós vamos ter momentos agora, nós vamos gastar no mínimo 15 minutos orando por essa palavra. O que Deus falou com você? Foi esse exemplo? Foi um versículo? Você vai começar a orar. Eu quero essa realidade na minha vida. Eu quero essa realidade na minha vida. Eu quero ter revelação dessas coisas na minha vida. Comece a orar onde você está agora. Não, mas é para orar para valer agora. É para orar para